devolver ao mundo, devolver às pessoas, desenvolver junto a elas uma vida que para elas tenha valor, que para elas faça sentido continuar, não só sobrevivendo, mas vivendo de uma maneira engajada, valorosa, para que a pessoa realmente passe por essa brevidade com uma noção de valeu a pena. Então, me chamo Nicole Lobato, eu sou de Belém do Pará e a escolha da psicologia ela foi surgindo desde muito cedo, já no final do ensino fundamental, início do ensino médio. Me parecia uma profissão muito alinhada com meus valores pessoais, com a minha forma de ser. Os amigos sempre mencionavam algumas características parecidas com o profissional da psicologia. Eu recordo até que o jaleco que a gente usa ali no ensino médio, né, no terceirão, alguns amigos escreviam, tipo Nicole, a psicóloga da turma. Na minha família já tínhamos alguns professores, então a docência já é uma marca relativamente antiga dentro do meu âmbito familiar. Mas como psicologia mesmo, eu fui a primeira e a única da família como psicóloga. Algo que me impulsionou muito, mesmo diante dos desafios, foi ter me familiarizado, começado a estudar, me aprofundado muito na psicologia comportamental. Foi uma virada de chave. Então, em seguida da graduação, ingressei no mestrado e, ao longo já do finalzinho do mestrado, iniciei uma pós-GA em Filosofia da Educação. Desde muito cedo, ainda como graduanda em Psicologia, eu iniciei a prática docente, mas não em Psicologia, com um pé muito grande na pedagogia. Eu iniciei meus trabalhos como professora com educação de pessoas adultas, alfabetizando adultos, idosos. Está aí também uma das minhas paixões, que é uma das coisas que eu também faço no consultório, o atendimento a idosos. E imagino que, ao longo da minha trajetória, as especializações que eu fui fazendo depois, como psicologia do trânsito, as terapias de aceitação e compromisso, terapia cognitivo-comportamental, alguns outros estudos que eu vim realizando no âmbito da neurociência, da neuropsicologia, eles foram então atrelando o conhecimento a isso que eu considero hoje como um conjunto de habilidades muito importantes. Então eu me considero uma docente que carrega essa bagagem desde a alfabetização de adultos, com uma forma leve de ensinar, de ensinar com humor, ensinar com música, que acabou sendo também uma marca da minha prática docente, ensinar de uma maneira leve, descontraída, ensinar de um modo em que se ativa o aluno a aprender, se engaja o aluno nessa aprendizagem de um modo ativo, inovador. E no âmbito clínico, hoje eu também trato de pacientes que sofrem de fobias, algumas delas muito relacionadas ao trânsito, que é uma das minhas especialidades. E um pouco do que eu faço então é transitar com esses pacientes, acompanhar eles ao aeroporto, para o caso de um paciente que tem fobia de avião, por exemplo. O trânsito está em todas as dimensões do nosso transitar no mundo, né? Os nossos deslocamentos, eles implicam em transitar. E às vezes as pessoas se paralisam por alguma situação aversiva que elas viveram, seja num acidente que elas presenciaram, num xingamento que elas viram, às vezes até mesmo pela televisão, em algum outro meio de comunicação, e isso muitas vezes paralisa as pessoas. E um profissional de psicologia que atua também nessa área, ele vai buscar compreender as variáveis, as razões envolvidas nessas paralisações, e hoje eu encontro dentro das formações que eu vim realizando ao longo da minha história como profissional de psicologia e ao longo também da minha prática docente, eu encontrei formas científicas de desbloquear alguns medos desses pacientes e gradativamente desenvolver um transitar, uma lida com o mundo de uma maneira mais leve, de uma maneira que faça mais sentido a pessoa continuar vivendo, que a vida dela valha mais a pena de existir. Eu acho que esse é um dos principais papéis da psicologia hoje. Então, quando eu ouvi falar dessas inovações que a Faculdade Stratego trazia, desde um modelo de aula que é aos finais de semana, e aí essa inovação, muito bem avaliada pelo MEC da faculdade, ela também traz uma ideia nova, uma ideia também que dá oportunidade para as pessoas que têm dificuldade em estudar ao longo da semana. E além disso,
A faculdade conta com toda uma estrutura tecnológica, possibilitando aos alunos e aos professores, desde muito cedo na graduação, o uso de treinamentos com terapia de exposição com uso de realidade virtual. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui na Stratego a gente vai ter esse e muitos outros mecanismos para o ensino desde muito cedo na graduação, e o aluno está imerso dentro do que tem de moderno no âmbito da tecnologia, além de uma novidade também, que é a telepsicologia. A gente tem muitas vezes visto isso depois da graduação. Aqui é uma ideia já trazer para dentro da graduação, em que o aluno vai conseguir fazer alguns treinamentos ao longo da graduação, treinar habilidades importantes que envolvem a telemedicina, numa era que é altamente digital, poder fazer a formação, a sua graduação em psicologia já usando esses aparatos, tendo um treinamento de habilidades de utilização desses aparatos tecnológicos, faz certamente toda a diferença para o profissional que nós da Stratego vamos estar entregando ao mercado de Belém e região. Eu sou Nicole Lobato, eu sou mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento, eu atuo no âmbito das terapias comportamentais, especialista em terapia de aceitação e compromisso, possuo formação em terapia focada na compaixão, e um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo na psicologia é a psicologia clínica, com foco em comportamental, treinando habilidades para a vida, para as pessoas, para a relação delas com o mundo, de uma forma em que as pessoas sintam que a sua vida vale mais a pena após um tratamento psicológico. Eu sou professora Stratego e espero vocês na sala de aula.